Comparação de números decimais. Crianças, nós vamos aprender agora a comparar números decimais, tá? Vamos ver. Então, quando nós comparamos dois números na forma decimal, significa estabelecer uma relação de igualdade entre eles, né? Eu vou dizer quem é maior, se é igual, se é menor, certo? Quando eu faço essa comparação. No primeiro caso, vamos considerar se as partes são diferentes, as partes inteiras são diferentes, tá? O número maior é aquele que tem a maior parte inteira, certo? Então, vamos observar que nós temos 4 inteiros e 8 décimos. Aqui nós temos só 3 inteiros e 37 centésimos. Então, se os inteiros, eles são diferentes, eu vou comparar os inteiros, tá? Então, esse número é maior que esse outro, por quê? Porque a parte inteira é maior. Porque 4 é maior que 3, certo? Que nós temos 10 inteiros e 7 décimos, tá? 10 inteiros é maior que 9 inteiros, certo? Inteiros diferentes, comparamos os inteiros. É maior por quê? Porque 10 é maior que 9. Então, é bem simples assim. Agora, nós vamos ver o segundo caso, em que as partes inteiras são iguais, tá? Nesse caso, o número maior é aquele que tem a maior parte decimal, tá, crianças? Vamos aqui ver alguns casos. Observe, eu não tenho inteiro, tá? Zero inteiro, não tenho. Então, vou observar a parte decimal. Veja aqui que eu tenho 6 décimos, certo? 6 décimos. Quem é que está aqui no décimo? 5. Então, quem é maior? 6 décimos ou 5 décimos? 6 décimos, tá? Então, 6 décimos é maior que 584 milésimos, certo, crianças? Nós podemos observar melhor isso aqui, igualando as casas decimais. Então, olha só, eu tenho aqui 6 décimos. Eu tenho só uma casa decimal, tá? Aqui, no outro número, tem 3 casas decimais. Então, eu vou fazer com que fiquem 3 casas decimais aqui, para poder igualar melhor, olha só. Então, quando eu coloquei os 2 zeros, ficou 600 milésimos. E aí, quem é maior? 600 milésimos ou 584 milésimos? 600 milésimos, certo? Bem simples. Porque 600 é maior que 584. Que nós temos novamente, né, inteiros iguais, né? Aqui tem 5 inteiros, aqui também tem 5 inteiros. E quem está diferente é a parte decimal, que nós temos 6 décimos, tá? Nós temos 62 centésimos. E aqui nós temos 567. Basta você olhar bem para cá, tá? Novamente, eu tenho 6 décimos. E aqui? Aqui eu só tenho 5 décimos. Se você observar só isso, você já percebe que esse número ele é maior que esse, tá? Porque esse décimo está maior que esse aqui, tá? Mas para tirar toda a dúvida, nós vamos igualar as casas decimais, tá? Porque aqui nós temos 3 casas decimais. Então, vamos fazer esse 62 centésimos virar milésimos, tá? Então, ficou 620 milésimos. E aqui tem 567. Quem é maior? 620 milésimos ou 567? 620, certo? Porque 620 é maior que 567 milésimos. Crianças, agora nós vamos ver na prática essa comparação de números decimais, tá? Que nós vamos aplicar o sinal maior que, menor que ou igual. Observe que nós temos 3 inteiros e 6 décimos, tá? Que nós temos somente 36 centésimos. Então, a primeira coisa que nós olhamos é a parte dos inteiros, tá? Aqui eu tenho 3 inteiros, aqui eu não tenho inteiro. Então,
lógico que esse número ele é maior que 3 inteiros e 6 décimos é maior que 36 centésimos, tá? Aqui nós temos um inteiro e aqui eu não tenho inteiro. Então, crianças, eu não preciso nem olhar para a parte decimal, tá? Eu olho os inteiros, esse já é maior que o outro. Pronto, pois esse número aí, 1 inteiro e 5 décimos, é maior que 15 milésimos, tá? Aqui nós temos 17 inteiros. Observe, crianças. Crianças, todo número que não tem vírgula, na verdade, ele tem uma vírgula aqui atrás. Por quê? Porque ele é inteiro, então ele está aqui na casa dos inteiros, tá? Certo? Então, a vírgula dele está aqui atrás. E aí? Aqui eu também tenho 17 inteiros, tá? O que que significa esses zeros à direita? O que que nós já aprendemos até agora? Que eles não aumentam nada no número. Por exemplo, você pode dizer que tem 17 reais só desse jeito aqui, ou você pode dizer que tem 17 reais desse jeito aqui. E aí? Algum 17 vai ser maior ou menor que o outro? Não, a mesma coisa. Deu para entender melhor agora? Por que que é igual? Então, vamos lá. Não tenho inteiro, também não tenho. Tudo certo. Agora, vamos para os décimos. Aqui eu tenho 5 décimos. Aqui eu também tenho 5 décimos. Olha só, até agora está tudo igual. Aqui eu tenho 4 centésimos. E aqui eu também tenho 4 centésimos. Está tudo igual. E aí, aqui eu tenho um zero a mais e aqui eu não tenho. E aí, você acha que esse zero aumenta alguma coisa nesse número, crianças? O que que você diz? Não, representa a mesma parte do inteiro, tá? 54 centésimos é a mesma coisa que 540 milésimos, certo? Olha só, 0 é inteiros e aqui eu tenho 8 inteiros. Quem é maior? Esse aqui, não é? Porque aqui eu não tenho inteiros. Então, 8 décimos é menor que 8 inteiros. Aqui eu tenho 20 inteiros. Olha só. Aqui eu só tenho 2. Olha, só olhando para os inteiros você já sabe que 20 inteiros é maior que 2 inteiros, tá? Então, é maior que 20 inteiros e 5 décimos é maior que 2 inteiros e 5 centésimos, tá? Vamos para cá. Aqui não tenho inteiro, aqui também não, certo? Aqui eu tenho 9 décimos, aqui eu também tenho 9, aqui eu tenho só um zero no centésimo, aqui eu também tenho, e ainda tenho outro zero no milésimo. E aí, o que você já aprendeu, crianças? Zeros à direita não aumenta e nem diminui o número. Então, esse número é igual. 90 centésimos é o mesmo que 900 milésimos, certo? Então, vamos lá. Aqui não tenho inteiro, mas aqui eu tenho 7 inteiros. Pronto, basta isso. Eu já sei que 73 centésimos é menor que 7 inteiros e 30 centésimos, certo? Então, 0 inteiros, aqui também. Aqui eu tenho 26 centésimos e aqui eu tenho 260 milésimos. O que está de diferente nesse número, criança? Só um zero aqui a mais na casinha do milésimo. E aí, o que você já aprendeu? Que esse número é igual. Muito bem. Crianças, agora nós vamos aprender, né? Você até já viu, nós vamos ver novamente. Fazer transformação de fração em número decimal, tá? Então, aqui nós temos 17 décimos. Veja só, você já sabe que a casinha do décimo é uma atrás da vírgula. Não foi isso que você já aprendeu, tá? Então, para fixar melhor, pense que o número 10 tem um zero, tá? Então, é uma casa atrás da vírgula, tá? Então, se é 17 décimos, você vai colocar somente um número atrás da vírgula. Então, vai ficar 1 inteiro e 7 décimos, tá?
Então, aqui nós temos 73 milésimos. Milésimos tem 3 zeros. Então, você já sabe que o milésimo é a terceira casa atrás da vírgula, tá? Então, você vai representar os 73 milésimos assim, ó. 0, aí você ocupa uma casa, que é o zero, coloca um 0 para completar as casas. E o 73 termina de completar essas 3 casas, tá? Então, esse 0 aqui está no décimo, o 7 está no centésimos e o 3 está na casinha do milésimo, certo? Então, é bem simples assim. Aqui nós temos 79 centésimos. Centésimos são 2 casas atrás da vírgula, né? Então, você coloca 0,79, termina bem na casa do centésimo. Tem 5.760 milésimos. 3 zeros atrás da vírgula. Criança, não precisa se apavorar com o tamanho do número. Se é milésimo, são 3 casas atrás da vírgula. Então, você organiza esse número de maneira que só fique 3 números atrás dessa vírgula aqui, tá? O que tiver passando, joga para o lado dos inteiros. Então, é bem fácil. Para passar de número decimal para fração, você vai considerar a mesma coisa, tá? O que esse 7 é? Uma casa atrás da vírgula. Ele é décimo, tá? Então, é 7 décimos, tá? Que nós temos 37, 2 casas atrás da vírgula é centésimo. Então, é 37 sobre 100, 37 centésimos. 4 inteiros e 16 centésimos. Por que, professora? Centésimo, porque uma casa é décimo, 2 é centésimo. Então, é 416, nós juntamos o número todo no numerador, tá? E nós vamos representar o centésimo pelo número 100. Que nós temos 15 milésimos. Por que eu sei que é milésimo? Porque são 3 casas atrás da vírgula, tá? A primeira é décimo, a segunda é centésimo, a terceira é milésimo. Então, é 15 sobre 1000. Entenderam, crianças? Agora, crianças, nós vamos praticar o que acabamos de aprender, certo? Aqui, aprendendo e praticando, porque ser aluno nota 1000, certo? Então, represente com frações decimais os seguintes números na forma decimal. Então, aqui você lê 37 centésimos. Por quê? 2 casas atrás da vírgula é centésimo. Então, é 37 sobre 100. Certo? Aqui nós temos 15 inteiros e 8 décimos. Por que é décimo, criança? Porque é uma casa atrás da vírgula, tá? Então, o denominador será 10. Então, você junta todo esse número no numerador. Então, vai ser 158 décimos, tá? Aqui nós temos 13 milésimos. Por que milésimo, professora? Porque são 3 números atrás da vírgula. Então, 13 é numerador e 1000 é o denominador, tá? 13 milésimos. Aqui nós temos 1 inteiro e 9 décimos. Uma casa decimal. Então, junta tudo. 19 sobre 10. 19 décimos. Agora, nós vamos fazer o caminho inverso, tá? Transformar a fração em número decimal. Então, é 7 décimos. Então, esse 7 vai ficar lá na casinha do décimo, tá? Uma casa atrás da vírgula. É 5 centésimo. Então, esse 5 vai ficar lá na casa do centésimo, que é a segunda atrás da vírgula, tá? A primeira é o décimo e a segunda é o centésimo. Nós temos 13 milésimos, 3 casas atrás da vírgula. Então, 13 vai parar lá no milésimo. Veja, aqui é décimo, aqui é centésimo e aqui é milésimo. Bem fácil, crianças. 317 centésimos. Então, o número vai parar na segunda casa atrás da vírgula. Olha só. Então, eu vou ter 3 inteiros e 17 centésimos, tá? O 1 vai ficar no décimo e o 7 no centésimo.
Deu para entender? É isso aí, crianças. Espero que vocês tenham conseguido aprender e não se esqueça, realize sua atividade com muito capricho. Tchau!